Ai, gente, eu não sei nem por onde começar. Hoje é sexta-feira. Eu postei o último vídeo, o meu primeiro vídeo, na semana passada, ali por segunda, terça ou quarta. Não lembro o dia ao certo. Mas eu gravei, editei e postei desde o momento que eu postei até hoje, que é sexta-feira da outra semana, né? Aconteceram tantas coisas. E eu não digo nem tantas coisas externas. Na verdade, aconteceram algumas coisas externas entre anteontem e hoje, de uma forma bem bizarra. Mas nesses outros dias aconteceram muitas coisas internas, tá? Então, só pra situar vocês, oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Natália. E a minha ideia aqui com esse canal é simplesmente compartilhar um pouco do meu processo, me tornando uma melhor versão e buscando realizar os meus sonhos. Eu vou tentar não colocar a mão aqui porque senão treme. E eu tô aqui com meu cafezinho gelado, que eu adoro. E eu espero não borrar meu batom com isso. Mas se eu borrar, vocês relevem. Ai, e assim, deixa eu pegar meu caderninho, sabem que eu tenho um caderninho aqui, né? Não é nem pra fazer um roteiro, é simplesmente para falar sobre algumas coisas que eu escrevo. E assim, esses últimos dias têm me tocado bastante. O que eu vou trazer pra vocês hoje é algo que está presente na minha vida há pelo menos uns 6 anos. Esse meu processo começou lá em 2019. Hoje em dia, o que eu percebo? Que existem muitos conceitos com diferentes nomes, diferentes nomenclaturas que são a mesma coisa ou que são parecidos, algumas coisas são variáveis, mas atenção também porque existem algumas coisas que às vezes são distorcidas. Como assim? Do que tu tá falando? O que eu quero falar hoje aqui com vocês é sobre fé, lei da atração e criação de realidade. Sim, e é exatamente isso que eu quero falar com mesmas coisas com nomenclaturas diferentes e algumas variações. Em 2019, que foi quando eu cheguei aqui em Florianópolis, eu passei por um período maravilhoso na minha vida, onde eu denominei como período de fluxo da abundância. E por que eu coloquei esse nome? Né, abundância nos remete muito a essa questão financeira, e de fato, assim, não era isso, porque na época eu não tinha, assim, recursos financeiros, não estava superfaturando, nem nada do tipo. Mas as coisas aconteciam, eu manifestava as coisas de uma forma muito fluida e natural e quase que instantânea. Sério. Pensava numa coisa e ela acontecia de verdade. Tanto que eu tenho um episódio que, assim, eu tenho testemunhas. Minha melhor amiga, ela veio ficar comigo, né, numa casa que eu morava aqui na ilha. E nessa época eu vendia brigadeiro. Sim, eu vendia docinhos na rua, abordava o pessoal assim na rua mesmo, sabe? Eu não entrava nem em estabelecimentos, era tipo na rua, tava o pessoal na praia e oferecia meu docinho. Claro que muito bem feito, numa caixinha, show de bola, né? Com certeza. Uma abordagem diferenciada, tem que ter a manha, né? Tem que ter a manha. E aí eu brinquei com ela, só que sabe aquela brincadeira que tipo, tu tá falando sério? Eu falei pra ela assim, amiga, tu quer ver que tudo que eu quiser vai acontecer? E aconteceu. Eu sei que nesse período, sei lá, aconteceram tipo umas 4, 5, 6 coisas assim, bem bizarras que tu fica tipo, uau. Eu particularmente não lembro de todas elas, tá? Mas eu lembro que na época eu meio que contabilizei, então por isso que eu trouxe alguns números fictícios pra vocês. Mas eu lembro de duas. Uma eu não vou trazer que não tem relevância. Mas uma delas eu vou compartilhar. É uma coisa boba, tá? Uma coisa boba, mas que exemplifica bem. A gente tava vendendo. Eu tava vendendo, né? Ela tava me acompanhando. E me deu vontade de tomar cerveja. Até tomar um gole do meu café gelado. Tava calor, tava com sede. Daí eu falei isso pra ela. Eu falei assim, amiga, eu tô com muita vontade de tomar uma cerveja. Quer ver que ele vai aparecer? Zoei, assim, tá? Mas tipo, sabe aquela zoada que dá? Tipo assim, tu quer ver que vai acontecer? Soltei. Cara, poucos minutos depois, eu fui abordar um pessoal. Era um grupo de motoqueiros, sabe aqueles senhores motoqueiros que usam aquelas roupas e tem aquelas motoconas bem grandes? Então, era essa galera. E eu fui oferecer meu doce pra eles, né? Cheguei lá, boa tarde, tudo bom? Docinho pra alegrar. E eles não quiseram, mas assim, normalmente eu trocava uma ideia, né? Porque assim,
eu desenvolvia um projeto nessa época, então às vezes eu trocava uma ideia, falava sobre o meu projeto, né? Eles achavam curioso, perguntavam do nome, que era Brigadeiros Nômades, enfim, né? Só que faltava um motoqueiro que não estava ali presente. Esse motoqueiro, nesse tempo que eu tava trocando uma ideia com os outros, chegou. E nisso que ele chegou, adivinha? Ele tava trazendo várias cervejas, porque ele tinha acabado de ir no mercado. Várias cervejas fechadas mesmo, né? Porque se não tá fechada, a gente não toma, né? Porque vai saber. Gente, um monte de cerveja fechada. Ele ofereceu pra nós, mas ele não ofereceu, tipo assim, vocês... Ele fez, tipo assim, ele chegou, ele só me deu, tipo, boa noite. E já chegou assim, ó, quer uma cerveja? E já chegou me dando cerveja, entendeu? Cara, eu lembro que eu só olhei pra minha amiga e tipo assim, não falei da cerveja? E assim, é uma coisa assim, boba. Não é uma coisa boba. Mas isso mostra o quão realmente nós somos poderosos. E assim, disso que eu tô falando foi uma coisa que aconteceu. Aconteciam inúmeras coisas, inúmeras coisas. De ser realmente bizarro, de tu pensar, tipo assim, gente, o que eu tô fazendo? O que tá acontecendo? Sério, bizarro mesmo, bizarro, tá? Bezerro. Nessa época, eu era muito a jovem mística, a espiritualidade livre, fazia muitas afirmações, ouvia mantras, eu fumava o verdinho, que eu não sei se dá pra falar aqui no YouTube, né? Mas vocês entenderam. Então, tipo assim, super jovem, mística, good vibes. Até essa minha amiga, ela mandou uma figurinha aqui. Ela fala que na época, assim, ela super me identificava que é de uma mulher na floresta, assim, com aquelas roupas ripongas, dançando, enfim. Eu era muito conectada com essas coisas. Energias e tal, não sei o quê. E aí, pra mim, eu obtive esse poder de manifestação através de todas aquelas coisas que eu fazia. Então, gente, assim, naquela época eu gostava muito de magia, tá? Mas não é uma magia, tipo assim, não é entender um pentagrama com não sei o que. Assim, uma vez, a pessoa que morava comigo na casa abriu um pentagrama, eu deixei, eu tava ali junto, mas assim, vamos ignorar isso, Jesus me perdoa, vamos ignorar isso, tá? Não é esse o foco aqui. Foco. Eu gostava muito daquela magia natural, que é basicamente as simpatias, né? Então, tu bota lá um cravo, uma canela, tu faz isso, não sei o que, pega uma pedrinha, aí tu limpa a pedra no mar e tu deixa ela numa lua cheia, não sei o que. Eu era muito disso, entendeu? E pra mim, eu manifestava as coisas através de tudo isso que eu fazia. Olha que doido. É tipo efeito placebo. Vocês já ouviram falar do efeito placebo, né? Então, tipo assim, tu acredita, o negócio acontece. Efeito placebo, gente, é científico, entendeu? Foi separado um grupo de pessoas A e um grupo de pessoas B. Aí o grupo de pessoas A tomou lá um negocinho que era pra dar tal efeito, tal reação. E daí o grupo B tomou o negocinho que era pra dar tal efeito, tal reação. Tá? Os dois tomaram a mesma coisa. Só que não era a mesma coisa, né? O grupo A, vamos supor, eu não sei exatamente a descrição do experimento, tá? Mas existe, pesquisa aí. Mas, tipo assim, o grupo A, ele tomou e não era verdade. Não tinha nada, era tipo uma cápsula com farinha, sei lá. E o outro grupo realmente tomou aquele medicamento. Os dois tiveram uma margem praticamente idêntica da reação. O corpo físico mesmo reagiu àquilo. O efeito que era pra aquele medicamento, não sei se era necessariamente medicamento, tá? Mas pro negocinho ali deu. Entende? E eu fazia todas aquelas coisas e de fato talvez acontecesse, porque quando eu fazia aquelas coisas, eu colocava tanta energia de tipo, cara, vai acontecer, vai dar certo porque eu tô fazendo. Eu tenho uma crença. E pretendo manter essa crença, tá? De que eu sou uma pessoa sortuda. Por quê? Sortuda no sentido de sorte mesmo, tá? De tipo, ganhar coisas. Sabe? Sorteio, coisa assim. Sério. Porque quando eu era pequenininha, eu tinha um jornal lá que minha família comprava. É época de jornal, né? Já ouviu falar em jornal? Jornal. E aí tinha uma revistinha de criança, que era Popinha, não sei se tu conhece, eu acho que era só do lado da minha cidade, mas tudo bem. E aí tinha a Popinha, e daí tinham vários sorteios. Eu acho que era da Popinha ou era do jornal. Bom, não sei, mas tô fazendo aqui propaganda da Popinha, que nem existe mais, mas era muito legal, maravilhoso. Comenta aqui se tu conhece a Popinha. Eu sei que eu participava desse sorteio, tu tinha que, tipo assim, responder cria um textinho falando não sei o que, umas baboseirinhas lá. E, gente, eu não fazia sozinha, minha mãe me ajudava. Eu colocava lá o textinho e beleza, e aí saía o resultado. E não era nem sorteio, era tipo por escolha, assim, do que foi, né, melhor falado e tal, não sei o que.
eu ganhei uns 3, 4. E aí era assim, eu ganhava um copinho de vidro das princesas, era maravilhoso, quebrei todos, quebrei. Mas eu ganhava um copinho das princesas, ganhava, sei lá, tipo, mais um kitzinho de coisa pra pintar, não sei, não lembro. Eu sei que eu comecei a ganhar, tá? E eu ganhei umas 4 vezes. Eu realmente acredito que através disso que aconteceu comigo quando eu era criança, eu comecei a acreditar que, cara, quando eu participasse de algo, eu iria ganhar. E aí, tanto que aconteceu, sabe? Depois, quando eu tava, acho que no... Bom, não sei, foi entre o sétimo, o oitavo ou o primeiro ano. E aí, gente, chegou, assim, um caminhão da Anhanguera. Um caminhão não, uma vanzinha, assim, da Anhanguera. A Anhanguera. Chegou essa van. E aí, gente, eles estavam sorteando um tablet. Um tablet, um tablet. Não é uma coisa pouca. Um tablet. Um tablet. Eu tinha que responder 3 perguntas. E se você acertasse as 3 perguntas, você ganhava. Eu lembro que foi a guria e o guri mais inteligente da minha turma. Eles erraram. Cara, a partir do momento que eles erraram, porque quando eu vi que eram, tipo, perguntas e que, né, tu tinha que, sei lá, de repente ser o mais inteligente e tal, eu era uma aluna mediana, mas no momento que eu vi que foi o mais inteligente, a mais inteligente, eles não acertaram, eu falei assim, eu vou. Se eles não acertaram, eu vou. Oxe, vou ganhar. Gente, eu fui. Eu ganhei. Eu juro pra você ser base do chutômetro, tá? Eu acho que das 3 perguntas eu sabia uma. A outra eu fui, tipo, naquela de meio que eliminação das alternativas, que era por alternativa, né? E a última, tipo, eu chutei, assim, total. Que eu lembro mais ou menos a pergunta que era, ai, como é que é o nome do negócio que faz tijolo? Eu não sei se é, tipo, a fábrica, a indústria, o produto. Eu não sei. Eu sei que era uma coisa de tijolo, assim, de construção de tijolo. Gente, e eu acertei, entendeu? Eu acreditei que eu ia acertar e eu acertei. A gente consegue criar as coisas, tá? A gente consegue, a gente consegue. E assim, sabe o que é o mais bizarro disso tudo? Porque a gente escuta outras pessoas falando, eu fiz tal coisa, aconteceu, acreditei, aconteceu. E é o que eu tô falando exatamente pra vocês agora. Só que eu tava vivendo esse fluxo da abundância em 2019. Eu vim aqui pra Ilha em fevereiro, eu fiquei uns 2 meses, aí eu voltei pra minha cidade, daí eu voltei aqui pra Floripa em setembro de 2019. Só que o que aconteceu em 2020? Vamos ver se você lembra. O que aconteceu? Pandemia. Pandemia, aconteceu pandemia. Foi o caos pra mim. Foi o caos, porque imagina, né? Eu super good vibes, vendendo brigadeiro, vendendo merte na praia, assim, tranquilex. Veio a pandemia, tudo parou. Eu perdi minha fonte de renda. Aconteceram muitas outras coisas pessoais, reviravoltas e etc, etc. Gente, eu sei que eu entrei num abismo, abismo. E que assim, eu fiquei depois nos outros anos, 2021, 2022, 2023, patinando, sabe? Correndo em círculos e vivendo num piloto automático e não vivendo num piloto automático, sobrevivendo. Gente, eu literalmente sobrevivi. Eu entrei assim, ó, num caos, que isso não tem ideia. As coisas não fluíam, as coisas estavam estagnadas. E eu não vou entrar aqui porque é uma novela, é novela, mas assim, eu tentava colocar em prática as coisas que eu tinha feito lá em 2019. Então eu fazia as afirmações, eu escutava tal frequência, eu fazia tal afirmação, tal não sei o que, biriri bororó, e nada dava certo. Nada dava certo, nada dava resultado, nada dava resultado. Foram momentos bem caóticos, tá? Principalmente no âmbito emocional, psicológico, mental, foram coisas assim bem pesadas mesmo que eu vivi. Final de 2023, a minha vida tava assim, ó, num abismo. Mas pensa num abismo. Sabe aquele fundo do poço? Eu tava lá, e daí eu. Força pra subir eu não tinha, mas pra cavar mais eu tinha. Daí eu fui cavando, daí eu. Sabe, sabe o núcleo da Terra? Eu tava lá. Eu tava lá no núcleo da Terra já. Até que eu falei assim, gente, eu já fiz tudo. Não tem mais pra onde eu correr. Eu vou ler essa Bíblia, uma mini bibliazinha que eu tinha ganho quando eu fiz a, tipo, catequese, que é confirmação da igreja luterana, que é tipo catequese. Eu tinha uma mini bíblia minúscula do lado da minha cama, que eu achava meio Tumblr, tem uma bíblia do lado da cama, então eu deixei, lia, não, mas tava ali pra bonito. Até que eu falei assim, eu vou ler. Comecei lá Gênesis, um monte de nome, e descendência, não sei o que, e o que é isso, gente? Já que eu tentei tudo e não tentei esse Deus da Bíblia, nessa época eu tava meio isolada, então, tipo, não tinha muita interação com ninguém.
Beleza, né? Fui criando a sementinha ali. Até que eu conheci a série, né? The Chosen, que foi uma das formas que Deus usou para que eu, de fato, conhecesse Jesus. Em outro momento eu me aprofundo mais sobre essa parte de Deus, porque tem, assim, muita coisa. Mas meu foco aqui hoje não é de como que eu conheci Deus e Jesus, né? Eu passei por isso, né? Conheci Jesus aos pouquinhos. E eu vi a importância de ter fé. Quando você é apresentado a Jesus, você tem aquele primeiro amor, né? Que é realmente você ver as coisas com os novos olhos, você, gente, sente, assim, Deus é uma coisa, assim, bem incrível. E se você ainda não sentiu isso, recomendo muito. Peça para que Deus toque teu coração, que eu tenho certeza que ele vai arrumar um jeito de tocar, talvez não seja de forma instantânea, mas ele vai fazer. Eu conheci a fé. Tá, então só pra dar uma contextualizada, no ponto de criação de realidade, de lei da atração, que era muito a forma como eu entendia lá em 2019, e aí atualmente, né, que eu já entendo num formato mais de fé, tá? Mas só pra vocês entenderem que isso sempre esteve presente na minha vida e que eu acho que naquela época as coisas aconteciam porque eu tinha a fé, né? Só que eu estava colocando a fé em algo que não era Deus. Então, por isso foi algo que não se perpetuou. Então, por isso que eu entrei naquele caos, naquele limbo depois da pandemia. Porque a minha fé ela não estava firmada em Deus. A minha fé não estava firmada no Senhor. Era uma fé, sabe, em coisas mundanas. Então, por isso que eu digo, existem coisas que mudam a nomenclatura, existem algumas alterações, algumas variações. Então, hoje a fé eu entendo que é meio que esse efeito placebo, é meio que isso de você acreditar que vai dar certo, que é de você confiar, é de realmente você crer para ver. Você não vê para depois crer. Ou se você fez isso, não é para fazer isso, tá? Você crê, primeiro você acredita e depois você vê acontecer. O que eu quero dizer com isso é que essa semana foi bem conturbada, foi bem caótica mesmo. E eu tive uma troca de ideia muito direta e muito sincera com Deus, porque até então a gente lê muitas coisas na Bíblia, a gente ouve muitas pregações, muitas coisas, e assim, eu ainda estou aprendendo a caminhar nessa fé, tá? Meu processo de conversão tem menos de um ano. Então eu tô aprendendo, tem muita coisa que é nova pra mim, mas assim, eu tinha ideia de que eu precisava fazer orações muito bonitinhas, sabe? Então, tipo, ai Deus, muito obrigada, eu te agradeço, eu quero te pedir isso, não sei o quê, e coisas muito bonitinhas, assim, sabe? Eu sentia que eu não podia falar pra ele aquelas coisas que estavam aqui na minha cabeça de verdade, porque eram coisas assim que muitas vezes eram tipo contestando o próprio Deus, duvidando às vezes do próprio Deus. E, tipo, eu ficava, vou estar blasfemando contra ele se eu, sei lá, falar disso pra ele. Enfim. Até que eu pensei assim, gente, na verdade que assim, ó. Percebi não foi sozinha, tá? Deus usa muitas pessoas como instrumento, inclusive a pessoa com quem eu trabalho é muito usada. Ela faz alguns devocionais e ela compartilha, né, comigo. Um desses devocionais ela falava justamente, trazia essa reflexão justamente de que as orações elas não são feitas para ser bonitinhas e gerou aquela reflexão de tipo, será que você tá realmente sendo sincero e verdadeiro nas suas orações? Ou será que você tá, tipo, escondendo o seu coração de quem verdadeiramente pode curá-lo? E eu pensei, o que será que eu tô fazendo? E eu me dei conta de que sim, eu não estava sendo totalmente sincera e transparente com Deus. Só que, olha que bizarro. Tô tentando esconder de Deus da minha cabeça louca, biruta. Só que adivinha? Ele sabe da tua cabeça biruta. Ele sabe, ele vê tudo, ele é Deus. Então, tipo assim, tu não tá escondendo de tu não tá falando com ele. Tu tá só. Eu tive, assim, uma troca de ideia muito real com ele. Graças a essa sinceridade que eu tive com ele, claro que eu não, tipo, xinguei, falei, Deus, não isso. Fui totalmente transparente, honesta. Falei, tipo assim, ó, Deus, tu me prometeu coisas, tá? Tem coisas que estão no meu coração há um bom tempo, que o Senhor vem trabalhando, vem lapidando, deu a sementinha, tá regando, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, mas tipo assim, Deus, se não for pra rolar, que não tá rolando, não sei mais o que fazer, acho que eu tô fazendo de tudo, e, tipo assim, não tô vendo. Assim, Deus, se não é pra eu realizar essas coisas aqui, e não, tipo, coisas de, ai, é minha vontade. Não isso, tá? Coisas que realmente ele colocou no meu coração e que eu tenho certeza e convicção de que são de Deus. Mas, meu Deus, se não for pra fazer essas coisas aqui, ó, o Senhor até leva, o Senhor... então vai, entendeu? Eu pedi também direcionamento pra ele, referente
ao aspecto profissional, que era o que mais estava me incomodando. Eu não tenho certeza se essa oração eu fiz no final de semana, agora que passou, ou se foi, tipo, ali por segunda, enfim. Eu sei que fiz isso e soltei, e fui vivendo. E até essa semana foi uma semana bem caótica, porque assim, a minha casa ainda está meio caótica, meio conturbada. Eu tive vários dias onde acordei muito tarde, eu não honrei com a minha rotina. Tiveram dias que eu não me arrumei, que eu fiquei meio, tipo, jogada de qualquer jeito, não sei o que, enfim. Foi uma semana bem caótica, como eu disse. Eu sei que, dia sexta, né? Na quarta, eu consegui fechar um projeto profissional de uma coisa que eu realmente gosto, e que vai me dar um dinheiro que, assim, vai ser muito bem-vindo. E eu fiquei, gente, olha só que loucura, já começou as coisinhas. As respostas. Não, beleza, então. Mas eu fiquei na dúvida porque, assim, isso era um projeto à parte do que eu já venho fazendo profissionalmente. Daí eu fiquei tipo assim, não, é pra eu sair daqui, não sei, tô na dúvida. Gente, hoje, sexta-feira, último dia da semana, que era o prazo que eu tinha colocado para que realmente eu conseguisse ter clareza sobre o que eu iria fazer nessa questão. Gente, eu consegui fechar com o cliente. Ela veio do Ney dessa semana, ela assim, ai, quero retomar a conversa. Consegui marcar uma reunião pra ela hoje e ela fechou. E eu ganhei uma boa grana com isso. Só disso eu já fiquei chocada. Eu fiquei tipo assim, gente, que loucura. Então quer dizer que. Então quer dizer que é isso, né, Deus? Assim. Sério, mas foi tipo muito bizarro, porque eu tava sem resultado há muito tempo. Há muito tempo. Hoje, de uma forma bem aleatória mesmo, aconteceu. Sei, não, beleza, né, Deus? Super agradeci pra Deus, fiquei super feliz, não sei o quê. Gente, eu acabei de receber, minutos antes de eu começar a gravar esse vídeo, uma proposta de um outro projeto que eu vou deixar em off, aqui, vou deixar em off, mas eu recebi uma proposta de um outro projeto muito bacana, muito bacana, tipo, loucuradas. Gente, eu tô tipo assim, teria bom, Deus, eu acho que eu vou falar sobre isso no vídeo, porque assim, ó, entendeu? E eu percebi, tenham fé. E não esperem pra ter fé, tipo, quando alguma coisa acontecer. Tenham fé quando nada tá acontecendo. Ontem eu gravei um vídeo, tá? Eu gravei um vídeo porque eu pensei assim, tô na pindaíba, mas eu vou postar porque me comprometi, eu quero postar. E daí fica aquela sensação, se eu não postar essa semana, eu vou me sentir meio, não tô honrando e tal. Então, não, vou postar mesmo que seja um vídeo que eu não considere que tenha ficado muito bom, né? E eu realmente viajei muito no vídeo. Eu tô trocando ideia aqui com vocês, que nem eu troquei ideia no primeiro vídeo. Ontem eu viajei demais. Eu falava de uma coisa, depois eu falava de outra e não juntava os pontos. E, gente, me senti muito travada, então não tava conseguindo falar com naturalidade, não tava sendo tão espontânea. Eu tava me sentindo muito perdida nas ideias, em tudo. E mesmo assim, gravei. E iria postar esse vídeo. Porém, hoje de manhã eu acordei e falei assim, não, eu vou gravar outro, eu vou gravar outro. E aí eu apaguei, né, por conta de memória, eu apaguei de manhã, até comecei a gravar uns takes da minha rotina, porque eu quero fazer uns vídeos nesse formato, tá? Eu quero fazer uns vídeos nesse formato. Provavelmente esses takes eu não poste, porque eu vi que muitos ângulos saíram ruins, iluminação, não sei o que, então assim, eu vou me organizar pra na semana que vem conseguir fazer uns takes de rotina, trazer umas outras coisinhas pra vocês que eu quero. Tem um desafio de uma youtuber que eu não sei falar o nome dela direito, Samila. No próximo vídeo eu trago a respeito disso, que é um desafio justamente no título dos vídeos dela tá falando assim, transformando minha vida em 180 dias, então eu quero trazer uma pegada muito parecida com isso, tá? Mas isso é pro próximo vídeo, enfim, mas só pra falar que eu gravei um vídeo ontem, eu iria postar, mas aí hoje eu apaguei, né, pra liberar espaço, pra liberar a memória no meu celular, para que eu conseguisse fazer esses takes. E aí, tipo, eu não tenho vídeo pra mostrar pra vocês, né, que fica uma porcaria também. Mas só pra vocês saberem que, de fato, eu gravei ontem, tá? Então eu ia postar mesmo que eu não achasse tão legal, por quê? Porque, gente, feito é melhor que perfeito, tá? E o quanto eu já me travei e sabe, não postei e eu não vou mais fazer isso, tá? Então, claro, minha ideia não é trazer uma porcaria aqui pra vocês, né? Mas, às vezes, eu vou estar trazendo alguma coisa aqui. Talvez não esteja 100% do meu agrado, num sentido de, achei super incrível a ideia, a iluminação, tudo no vídeo. Às vezes a gente acha que não vai ter tanta relevância aquilo que a gente tá trazendo, e às vezes pode ser uma percepção, uma mudança na vida da pessoa. Uma vez eu ouvi acho que foi no Protagon, né, no evento do Wendel Carvalho,
que teve uma mulher que foi lá no palco. Ela falou algo do tipo assim, o que às vezes tu não tá querendo falar pode ser um milagre na vida da outra pessoa. Eu sei que aquilo me tocou demais, tá? Então, assim, eu não quero me travar de realmente falar as coisas, porque a gente nunca sabe quem tá do outro lado, né? Então, assim, se você é do outro lado, fala oi. Fala se teve relevância, se tá tendo relevância. O mesmo que seja uma coisinha, entendeu? Que seja fez sentido pra você, comenta aqui embaixo. Me deixa saber que tá gerando alguma coisa, que tá gerando algum impacto, mesmo que seja tipo 1%, por favor, me deixa aqui, tá? E aí, gente, só pra concluir o vídeo, tá? Eu vou ler algumas coisinhas aqui que eu escrevi. A verdadeira força para a nossa vida vem da graça de Deus, cuja porta de acesso é justamente a fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Peça com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. E é isso, gente. Concluo o vídeo de hoje com: tenham fé. Tenham fé. Tenham esperança que as coisas acontecem. E não esperem as coisas acontecerem pra de fato virem acreditar, tá bom? Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Fui!